O meu nome é Luiz André Cherubini, eu sou diretor do Grupo Sobrevento, uma companhia sediada em São Paulo, que completa esse ano 30 anos. Nós, há cerca de 10 anos, resolvemos nos dedicar ao teatro para bebês. Há 11 anos, precisamente, e em 2005. E foi curioso porque isso nasceu do nascimento dos nossos filhos, veio com o nascimento dos nossos filhos, e quando nós descobrimos que desde o primeiro dia em que nós os tivemos conosco, nós conversamos com eles, falamos o nosso português, com todas as palavras, dissemos tudo o que queríamos e ouvimos deles muitas coisas. Nós conseguimos nos comunicar desde o primeiro dia, conseguimos nos entender desde o primeiro dia e conseguimos nos emocionar juntos e estar juntos emocionalmente, afetivamente, desde o primeiro dia. E isso é uma descoberta muito grande que um pai faz e para um artista isso é muito precioso, porque as pessoas costumam tratar os bebês como cachorrinhos, a quem você tem que dar comida, de quem você tem que trocar fralda, de quem você tem que cuidar da saúde, e tudo isso é muito importante para um bebê, mas isso não é tudo. Falta uma outra coisa, e essa coisa é um vínculo afetivo, é o arcabouço de um vínculo afetivo, cultural, é se integrar à sociedade, se integrar a uma comunidade, partilhar do mesmo pão, sentar à mesma mesa. Isso são coisas que são direitos de todos os seres humanos e isso não tem uma idade para começar. Então, eu acho que o teatro, ele serve também, é importante, para lembrar as pessoas de que as crianças são gente e que são capazes de se emocionar e de se comunicar. É interessante porque a gente fazendo teatro para bebês se surpreende a cada dia e eu acho que pelo fato do teatro ser filho da dúvida, nós toda hora descobrimos uma coisa nova. Então, aquelas certezas, elas desmoronam frente aos bebês. As pessoas dizem que o bebê não é capaz de se emocionar, o bebê só vai desenvolver sua capacidade simbólica a partir dos 2 anos. Isso tudo é furado, é vazio, é falso. Você olha para um bebê, olha no olho de um bebê e você vê um mundo de coisas acontecendo naquele momento em que você está no palco. Então essa história é mentira e o teatro prova isso a cada momento. Eu acho que todo ser humano tem direito a essa cultura, ao convívio social, à arte, a descobrir coisas novas. E também o teatro, sendo uma arte, ele não é um entretenimento. Ele não é uma atenção às expectativas das pessoas. Então, ele surpreende. E com isso, o teatro é uma oportunidade de oferecer às crianças um mundo que não seja feito de xilofones, que não seja feito só de pelúcia, de coisas coloridinhas ou de tons pastel. Então, a gente consegue oferecer o branco, o rosa, o vermelho, o marrom, o cinza, porque criança gosta de todas as cores e consegue oferecer todos os instrumentos, consegue oferecer o violão, a flauta, o piano, porque a criança não tem medo disso, isso ressoa nela e é importante que a criança possa descobrir o mundo. E, por outro lado, ao mesmo tempo em que ela vai descobrindo o mundo, nós também vamos marcando, ensaiando um novo olhar sobre as coisas e passando a olhar coisas muito simples como se fossem pela primeira vez. O teatro é um espaço sagrado. É sagrado para nós, artistas, e não é um sagrado que tem a ver com religião, mas, por exemplo, todo mundo sabe que um artista, mesmo doente, vai entrar em cena e vai fazer o seu espetáculo. Não é isso que vai deixar, porque o artista tem como uma responsabilidade, quase um vínculo quase sagrado com o público e com esse ofício, e com o teatro. E é muito interessante que você vê numa plateia de bebês que as crianças têm essa mesma relação sagrada com o teatro. Quando as crianças entram no teatro, elas sentem medo. E esse medo é bom, porque uma criança tem que sentir, experimentar tudo isso. Ela não tem que viver o medo da vida, ela tem que ensaiar
esse medo, para quando tiver um medo na vida, você poder superar. A Companhia La Casa Incerta fala uma frase muito bonita, que é: não existe coragem sem medo. Se você quer uma criança corajosa, ela tem que vencer um medo. E o teatro é isso, também é vencer um medo. E aos poucos você vai vendo a relação das crianças, dos bebês com o espetáculo, e vendo como eles vão superando esse medo e descobrindo coisas, e descobrindo emoções diferentes, e se entristecendo com você, se solidarizando com você, se emocionando e rindo com você, e te amparando, e te acolhendo, e te protegendo no momento. É muito, muito bonito ver isso, porque às vezes você se apresenta para uma plateia que está entediada, está cansada, que já viu isso, que toma o teatro como um mero entretenimento, um mero programa de fim de noite. E o teatro não é isso para os artistas. E esse público não é um público bom para os artistas. O teatro é sempre uma celebração, o teatro é sempre uma cerimônia, o teatro é sempre um ritual. Mesmo que seja uma comédia de costumes, mas ele é um espaço que tem regras, um espaço sagrado, e essa sacralidade a gente vê nessa plateia de bebês como não vê em nenhuma outra. Eu acho que a arte não serve para nada, ela não serve para coisa nenhuma, ela não está a serviço de nada, ela não é uma ferramenta para a gente obter uma coisa, mas eu não consigo entender uma pessoa, um ser humano sem cultura. Você não pode criar um ser humano fora de um grupo, fora de uma sociedade, fora de valores, porque um ser humano, ele estabelece laços, estabelece vínculos. Então não são as coisas separadas, as pessoas separadas, mas são esses vínculos que vão compondo uma sociedade. E se você quiser, por exemplo, uma sociedade tolerante, você tem que promover o contato com a diversidade. Se você isola as pessoas, grupos só de homens, grupos só de mulheres, grupos só de brancos, grupos só de o que você quiser, de uma certa orientação sexual, isso é pobre. Então é importante esse convívio para promover a tolerância, a integração e a crítica. Porque quando você tem um bebê, é engraçado, você vai se amparando em visões preconceituosas do que seja um bebê e de como você deveria atender um bebê. E isso vai criando um isolamento seu e dos bebês, porque os bebês, eles não se comportam direito. Os bebês, eles falam, eles gritam, eles choram quando querem uma coisa, eles sujam as fraldas, eles incomodam os outros. Então você para de ir a um restaurante, para de ir a um teatro, para de ir a um cinema, para de ter uma vida social e impõe uma prisão totalmente injusta a um ser humano que acabou de chegar no mundo. E se impõe, junto com ele, o mesmo resguardo. Então você fica durante um período e nós vemos mesmo artistas, pessoas que deveriam ser abertas, esclarecidas, que deveriam ter uma abertura, um senso crítico apurado, uma sensibilidade. Você vê mesmo artistas se impondo o mesmo resguardo. Isso é injusto, isso não é correto e isso não é saudável. Então eu acho que isso é muito importante conviver com os bebês, porque os bebês são aquela fonte onde a gente vai encontrar as águas limpas, cristalinas, quando nós tivermos sujado tudo, quando nós tivermos revirado todas as águas, quando o lodo, quando tudo estiver turvo. É lá na primeira infância que você vai encontrar quem realmente nós somos e quem nós deveríamos ser. Então eu acho que é uma fonte muito preciosa que a gente não pode contaminar.